Uniclac. Olá, meus amigos, professor César Bodão na área, mais uma aula para vocês de Sociologia da Educação, agora a parte 3 da Sociologia da Educação. Nós já falamos aqui sobre como surgiu a Sociologia, já fizemos exercícios, já falamos que a Sociologia da Educação foi um processo em que houve a ascensão do capitalismo e a decadência do feudalismo. Então, com a decadência do feudalismo, a ascensão do capitalismo, houve a necessidade de reestruturação da sociedade, tá? Duas revoluções foram importantes, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tá? Na Revolução Francesa, você tem os ideais da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade, que foram ideais que não serviram para o capitalismo de início, né? Porque esses eram mais lemas, esses eram lemas que serviam mais para o socialismo e foram pegos pelo primeiro nome que nós estudamos aqui, que foi o Saint-Simon, e depois o Comte, que estruturou de fato, pegou as ideias de Saint-Simon, que não serviram para o sistema capitalista, mas para o socialismo, e estruturou essas ideias, e colocou essas ideias para o sistema capitalista. Quem? O Comte. Comte pegou essas ideias de Saint-Simon, as mais importantes, as que davam base mesmo de reorganização da sociedade, colocou. Depois veio o Durkheim, que é o que nós vamos estudar hoje. O Durkheim, ele vai ter uma perspectiva mais abrangente, mais importante. É ele que introduz, de fato, na sociedade, o sistema, a sociologia da educação. Ele que, de fato, vai falar sobre a sociologia da educação. Tá? Então, o Durkheim tem um papel importantíssimo nesse processo de organização da sociedade para o capital, da organização da sociedade para o capitalismo. Tá? Então, quando nós falamos do Durkheim, nós estamos falando do que nós vimos na outra aula. Aqui, ó, o Durkheim vai organizar a sociedade como um organismo vivo. Tá? Então a gente chama de funcionalismo. É o funcionalismo. Tá? O funcionalismo de Durkheim. Certo? Emile Durkheim. Então ele vai dizer que a sociedade é organizada como se fosse um organismo vivo. Tá? A sociedade é organizada como se fosse um corpo humano, em que as partes estão ligadas para que o todo funcione, tá? Então tudo está ligado para que todo funcione. Todo mundo aqui é como se fosse engrenagens de uma organização social, de um sistema social, tá? Quem, por acaso, não fazer parte, estiver nesse sistema e não fizer parte dessa organização, vai estar à margem, tá? À margem da sociedade, tá? Portanto, um marginal, tá certo? E aí, esse marginal precisa voltar para a sociedade, porque a nossa sociedade não exclui essas pessoas. Há outras sociedades que vão pegar esse marginal e vão julgar se ele tem jeito ou não tem jeito. Se ele não tiver jeito, ele os exclui da sociedade, ou colocando-o numa prisão perpétua, ou matando esse cidadão, eliminando essa pessoa da sociedade, porque ela não consegue viver na sociedade, tá? Então aí, o nosso sistema não, o nosso sistema tem uma perspectiva de reeducação, tá? Reeducação. Entanto é que se um marginal, ele é preso, ele não é chamado de preso, ele é chamado de reeducando, tá? Só que nós sabemos que esse sistema não funciona no Brasil. Porque, de fato, nós não temos um lugar de reeducação. Nós temos um lugar onde as pessoas são colocadas e não tem processo. Elas não trabalham, elas não estudam, tá? Muitas delas. Claro que há exceções, há prisões no Brasil em que o cara vai aprender uma profissão, ele vai trabalhar, ele vai de fato estudar, ele vai aprender uma profissão para poder sair e trabalhar, ser útil na sociedade. Ele vai ser reeducado para voltar, mas a maioria não. Tá? Então é dessa forma que o Durkheim vê a sociedade. Ele vê a sociedade como um organismo vivo em que as pessoas estão lá e
essas pessoas vão sofrer elas vão estar na escola, e é para isso que serve a escola. Então a escola vai servir como um local em que as pessoas vão ter determinadas ideias, determinadas informações que vão ser úteis para que ela possa viver em sociedade. Então a sociedade precisa de uma pessoa que saiba ler e escrever. Ótimo, então vamos ensinar a ler e escrever essas pessoas. A sociedade precisa de uma pessoa com autonomia. Ah, que bom, então vamos formar uma pessoa com autonomia. A sociedade precisa de pessoas que tomem decisões que sejam empreendedoras. Ótimo, então vamos colocar o empreendedorismo nas escolas para que os alunos aprendam. Então nessa perspectiva é que nós temos a sociologia da educação. Então, para o Durkheim, a sociologia da educação serve para transmitir conhecimentos que vão passar de geração em geração e, dentro desses conhecimentos, uma moral, uma forma de viver em sociedade que vai estar embutido ali nas questões, nas matérias e no próprio ambiente da escola, tá? Então, vamos lá. Durkheim defende uma educação pública, veja que ele defendia uma educação pública. Por quê? Porque a educação pública, a educação para ele deveria ser para todos. Porque a educação é ponto fundamental para que a sociedade funcione, então ela deveria ser pública. E ainda que existindo uma iniciativa privada, esta conviveria com uma intervenção do Estado, que até hoje é assim. Tá? Então a educação no Brasil é uma concessão do Estado. Certo? Então, se o cara, a ideia é essa, se o cara está numa educação pública, privada, desculpem, e ele não consegue pagar, ele não pode ser privado de fazer prova, de ter a sua nota e nem sofrer constrangimento. Por quê? Porque é uma concessão. Apenas enquanto representante e vigilante da moral que a sociedade é autora. Então, de que a sociedade é autora. Então, a sociedade, ela tem uma moral, ela tem uma forma de viver, tá? E esta forma de viver, ela deve ser colocada na escola, segundo o Durkheim. Ela deve ser posta na escola para que as pessoas tenham conhecimento dela e saibam como utilizá-la depois socialmente, saibam como viver na sociedade de acordo com essa moral. Isso tem a ver com a maneira de falar, com a maneira de se vestir, com a forma em que você vai se vestir, com a maneira que você vai se portar em determinadas situações. Né? Porque se não acontece isso, o Durkheim fala que vão existir forças coercitivas, que vão fazer com que essa pessoa se enquadre socialmente. Tá? Então vejam, qual é o papel então, da escola para o Durkheim? Para o Durkheim, a escola tem a função de passar para uma pessoa valores que esta pessoa precisa para viver em sociedade. Ok? Beleza? Tranquilo? Ok. Então vamos dar um exemplo de forças coercitivas aqui. Vamos supor que todo mundo vá numa festa, as pessoas devem ir na festa, e esta festa, as pessoas vão de terno, gravata, bem, com uma roupa bem social, tá? Bem social e tradicional. E por acaso vá uma pessoa de tênis, camiseta e calça jeans, camiseta para fora e calça jeans, e de tênis, tá? Numa mesma festa. Automaticamente, esta pessoa será observada e será tratada pelas outras como uma pessoa que não está de acordo com o que a festa propõe. Tá? Mesmo que não haja, que ninguém tome a providência de retirar esta pessoa do recinto, ela vai sofrer o que a gente chama, que o Durkheim chama de força coercitiva. Todo mundo vai olhar para esta pessoa e vai começar a cochichar e vai pressionar, mesmo que seja sem falar diretamente para ela, que ela está inadequadamente vestida para aquela situação. Isso é que a gente chama de força coercitiva. No modo mais radical, alguém chegará e falará: olha, o senhor não está adequado, o senhor precisa sair daí, precisa ser retirado. Tá? E assim é com a linguagem, assim é com várias perspectivas que existem na nossa sociedade. Tá? Vamos lá. Esse Estado irá zelar pela qualidade da mensagem da sociedade na formação do novo homem. Então o Estado tem uma perspectiva, zelar para que a sociedade tenha uma conduta, ela
tenha um rumo de acordo com as tradições e com a moral que essa sociedade acredita que seja correta. Quem zela por isso é o Estado, e para isso ele tem a escola, e a escola vai ter essa função na sociedade capitalista, funcionalista do Durkheim. Formar o cidadão para que ele vá atuar socialmente. Ok? Belezinha? Ok, então vamos lá. Cabe ao Estado fiscalizar os professores e os sistemas para que nenhum personalismo proíba que a nova geração saia da ignorância e do egoísmo e a barbárie da infância, para uma vida social plena de riquezas morais e princípios valorizados pela sociedade saudável. Tá? Então, existe um ideal da sociedade. A sociedade trabalha, ela brinca, joga, tem o lazer, tem o que se pode falar, o que não pode falar, o que a televisão pode mostrar, o que a televisão não pode mostrar, e todas essas perspectivas que a sociedade acredita como sendo boa. Quando alguma coisa distorce esta moral ou vai de encontro ao que uma parcela que domina a sociedade perceba como errado, como injusto, como mal colocado, há uma força que vai de encontro, vai contrária a isso aí, para tentar regularizar, equacionar a sociedade para que ela mantenha a ordem, o amor como meio e o progresso como final. Tá? A ordem e o progresso. Então vamos dar um exemplo claro. Pouco tempo, alguns parlamentares queriam colocar no currículo das escolas e nos livros a chamada ideologia de gênero. A sociedade reagiu contra isso, principalmente o setor mais conservador da sociedade reagiu quanto a isso, que isso estragaria a moral e os bons costumes, estragaria o princípio da perspectiva social que já existia. Isso seria ruim. E o governo acabou não colocando esta ideologia de gênero nas apostilas. Tá? Uma outra foi em relação à linguagem, que foi uma medida, embora seja uma coisa científica, que as pessoas falam para se comunicar e não falam certo ou errado, as pessoas que defendem que as pessoas falam certo e errado, e uma grande parte da população, inclusive da mídia, teve uma reação quase que instantânea para que isso não fosse colocado nas apostilas da escola, embora fosse distorcida a visão que eles tinham sobre essa perspectiva. Então vejam bem, são todas reações que se tem a respeito de perspectivas da educação que são colocadas como verdadeiras, como boas e que garantem a moral. Quando estas ideias são postas em xeque, que elas são confrontadas, há uma reação quase que espontânea, que a gente chama de forças coercitivas. Essas forças coercitivas vão agir para que a sociedade não saia do seu eixo, não saia da linha que elas consideram, que essas pessoas, ou que a própria sociedade capitalista considera como boa e que vai manter a ordem social e a moral social. Tá? Nesse processo, a criança passará por um intenso exercício de contenção de suas extravagâncias e desejos, assim como ocorrerá a eliminação da necessidade de experiências improvisadas. Não há por que passar por experiências improvisadas. O que a sociedade propõe, ela coloca na escola como princípio, método e organização. Ela coloca como metodologia. Então há um princípio que deve ser seguido na escola e esse princípio é colocado na escola, tá? Porque não podemos esquecer que a função da escola é agir socialmente, é preparar o cidadão para agir socialmente, tá? Então ela vai preparar o cidadão com todos aqueles processos, com tudo aquilo que ele precisa para agir na sociedade de acordo com o que a sociedade precisa, tá? Vamos lá. A vida do estudante é se estruturar dentro de um sistema que extingue a criatividade ou os impulsos de natureza investigativa sem um propósito científico, claro e definido pelas necessidades do seu grupo social. Então, vejam bem,
Uma das perspectivas, quando o aluno entra, é agir um pouco por instinto ou de acordo com essas perspectivas psicológicas. Então vamos supor que a professora dê um quadro ou um desenho para que o menino pinte e ele vai pintar o Saci. Semana do Saci, do folclore, vamos pintar o Saci Pererê, que é um dos ícones do folclore no Brasil, certo? E a criança pinta esse Saci Pererê com o gorro cor-de-rosa e o corpo do Saci de azul, né? O Saci azul, a professora, muitas professoras vão ignorar essa perspectiva e vão de criatividade, de psicologia, de mente e própria da criança e dizer para ela: onde é que você já viu um Saci cor-de-rosa ou um Saci azul com gorro cor-de-rosa? Saci é pintado de preto porque o Saci é negro e o seu gorro é vermelho e todo mundo tem que pintar o Saci da mesma cor, né? Notem que aquilo ali não é o Saci, aquilo é uma pintura. Então, quando se faz isso, você tolhe a perspectiva. Por que você tolhe? Porque ele não é pintor, ele é um aluno que deve seguir regras. Então, extinga a criatividade e os impulsos de natureza investigativa sem um propósito científico, claro e definido pelas necessidades do seu grupo social, tá? Sendo o Estado mediador entre essa falta primordial e a moralização dos alunos, coerentemente legitimados pela sociedade, tá? Então isso, tudo que a escola faz é legitimado pela sociedade. Por quê? Porque a escola representa, de fato, esta sociedade e vai fazer com que os interesses da sociedade se sobreponham aos interesses pessoais, às vontades pessoais, tá? Não podemos esquecer que o Durkheim, ele coloca que o cidadão deve ser altruísta, todas as suas atitudes devem ser em prol da manutenção social e não dos seus interesses individuais. Só que, também para o Durkheim, o indivíduo é uno, ele tem as suas necessidades grupais, e ele é múltiplo quando ele tem as necessidades da sociedade e não da sua própria pessoa ou do seu próprio grupo, tá? Bom, todo o trabalho do educador, respaldado pela coordenação das diretrizes morais pelo Estado, será voltado para mostrar, através dessa moral irredutível, como deve ser o comportamento de um verdadeiro cidadão. Como que deve ser o comportamento de um verdadeiro cidadão? Deve ser um comportamento altruísta para a sociedade, tá? Então vamos pensar, por exemplo, quando você tem uma greve. Quando você tem uma greve, que é um comportamento de grupo, esse comportamento para a sociedade não é bom. Por quê? Porque você está pensando somente no grupo, você não está pensando no bem social e nos prejuízos que esta greve pode causar para a sociedade, tá? Então, tudo isso é colocado para a sociedade, para que a sociedade fique contra a greve, né? Então, mesmo que o salário esteja atrasado, os alunos não podem ficar sem aula. Mesmo que o professor não tenha o que comer, os alunos não podem ficar sem aula. A sociedade não pode ter esse prejuízo, os pais não podem ter esse prejuízo, tá? Então tudo isso é colocado. Por quê? Porque para a visão do Durkheim, para essa sociologia positivista, a greve é um desajuste que está ocorrendo em que as pessoas não estão pensando no coletivo, não estão tendo um comportamento de um verdadeiro cidadão, tá? Bom, a educação para o Durkheim é um processo em que é fundamental destruir na criança aquilo que é inadequado para o convívio social, através da disciplina, do enquadramento e da autonomia. Então, desde criança, você ensina para a pessoa que ela não pode roubar, que ela não pode matar, que ela não pode destruir a natureza, que ela tem que ser uma pessoa de bem, que ela não pode jogar papel no chão, que ela não pode dar propina para o guarda, que ela não pode ser corrupta. Então vejam que na nossa sociedade esses princípios educacionais não estão sendo muito cumpridos, né? Porque aqui o próprio pai dá o carro para o filho, quando o filho é parado, ele é instruído a dizer que pegou o carro sem a autorização do pai,
para que o pai não sofra as consequências. E ele, como menor, também não sofra, e as penalidades vão cair para o cara que foi atropelado, a família que ficou desamparada, e etc. Tá? Então, vejam que a corrupção no Brasil, ela é institucionalizada. Quando você vê uma população que toma o refrigerante, né? Não toma cerveja, porque não pode tomar cerveja dirigindo, mas toma cerveja, toma o refrigerante, e abre a janela do carro e joga a cerveja para fora da janela do carro, como se o exterior do seu carro, o exterior onde você mora, fosse uma grande lata de lixo e você vivesse dentro, isto é uma coisa que está sendo distorcida pela sociedade. Então a criança aprende isso na escola, que não pode, que tem o lixo, tem que ser jogado no lixo. Mas a sociedade, ela é tão forte no sentido inverso que os exemplos dados pela própria sociedade são maiores que o da escola. Então a criança passa a não utilizar o elemento da escola, o exemplo da escola, e utilizar o elemento, o ensinamento dos outros, da rua, das outras pessoas, tá? E aprende mais com isso. Por isso, a nossa educação falha nesse sentido, tá? Vamos lá. Depois de um processo de extinção de seu egoísmo, o indivíduo passa a aceitar a moral que lhe foi impetrada e passa ele mesmo a assumir sua determinação e seguir essa moral, chamada de autonomia moral. Tá? Então, quando ele sai da escola, ele tem que ter esta perspectiva e depois atuar. Né? Então, eu encontro, por exemplo, uma carteira com dinheiro. Né? O que diz a nossa moral? Que se nós tivermos esse dinheiro e esse dinheiro não sendo nosso, nós devemos devolver. Certo? Mas o que diz as pessoas por entre a rua? Se eu não souber quem é o dono, eu não devolvo. Eu não entrego para a polícia porque eles vão pegar o dinheiro para eles. Né? Ou, ao cúmulo, de chegar a dizer, o achado não é roubado. Não é isso? Achado não é roubado. E aí, quando um cidadão, preferência o cidadão pobre, o cidadão humilde, acha um dinheiro e entrega, e a imprensa fica sabendo, o que acontece? O cara vira herói nacional. Porque ele fez uma coisa mais do que obrigação, não foi mais do que obrigação, entregar um dinheiro que não era dele. Então isso é, de fato, uma coisa, uma distorção que existe entre a moral, o que é ensinado, e, de fato, o que acontece, tá? Bom, torna-se autônomo em sua própria designação, sem precisar mais de nenhuma coordenação ou controle, tá? Depois que ele sai da escola. Por isso, talvez Durkheim não se entenda na definição da autonomia. Ela é alcançada em um momento que o indivíduo já foi trabalhado pela disciplina e pelo enquadramento, sendo seu fruto mais tranquilizador. Significa dizer o seguinte: vamos pensar no ambiente com pena de morte no Brasil. Certo? Então, nós temos no Brasil, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas vamos colocar de novo. Temos no Brasil uma estrutura de crime organizado. Então aqui nós vamos ter o crime organizado. Tem esse nome porque existe uma certa hierarquia, uma organização hierárquica que vai colocar o crime como se fosse uma empresa. Então aqui está o chefe, né? E aqui está a base, os subordinados. E aqui várias pessoas querendo entrar para esse crime organizado. Quando esse chefe aqui é eliminado, o que está aqui automaticamente passa para cima, e o outro para cima, e o outro para cima, e o outro para cima, e o que estão aqui entram, certo? Então, há uma série de perspectivas que fazem com que essas pessoas entrem. Primeiro, no Brasil, né? Má distribuição de renda, as pessoas não têm emprego, e principalmente as pessoas não têm escolaridade. Tá? Então o Durkheim diz o seguinte: se você der escolaridade desde pequeno para uma criança, e você chegar lá no final, a chance dela ser bandida é muito pequena. Tá? Eu estou falando de bandido do crime organizado
e crime organizado com assalto, com morte, estupro, tráfico de droga, etc. Não estou falando dos bandidos de colarinho branco, tá? Então, o que acontece? Quando acontece isso aqui, se você colocar pena de morte, teoricamente não vai resolver o problema. Porque em morrendo esse aqui vai passar para cá. Ou vocês acham que, bom, agora tem pena de morte. Não, vamos destituir o crime organizado. Isso não acontece no mundo. Nos países em que tem pena de morte, a pena de morte existe há muitos e muitos e muitos anos, há milhares de anos aí, como no caso da China, e todo ano tem gente morrendo. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, tem pena de morte nos Estados Unidos há mais de 300 anos e todo ano tem um no corredor da morte, 2, 3 milhares no corredor da morte que morrem todo ano. E morrem e não termina isso aí. Tá? Agora, como é que é o sistema educacional nesses países? Os Estados Unidos, ele é bom? É só você olhar os índices da educação nos Estados Unidos, das escolas, você vai ver que o índice não é tão maravilhoso como assim. Agora, vamos pegar sistemas educacionais que funcionam. Canadá, índice de morte ou de assalto no Canadá é baixíssimo. Só que a qualidade de vida, a distribuição de renda é muito bom. Você pega a Suíça, Suécia, Noruega, Islândia, esses países menores, em que a educação é o ponto forte, em que o profissional de educação é respeitado, ganha bem e o sistema funciona, os índices de marginalidade são baixíssimos. Baixíssimos. Tá? Então, talvez a pena de morte funcione desde que o sistema educacional também funcione. Muitos desses países que eu falei têm pena de morte, mas ninguém morre. Por quê? Porque o sistema educacional funciona. Certo? Já em outros, como os Estados Unidos, a China, há pena de morte e as pessoas continuam morrendo lá. Há pena de morte, por exemplo, no Japão. Quantas vezes você viu no Japão as pessoas estarem morrendo? Toda semana tem um no corredor da morte? Não. De vez em quando tem tráfico de droga, não sei o que, né? Essas coisas. Beleza? Bom, o que mais? É necessário, então, que o espaço esteja vazio. Tábula rasa. Isso aqui é a teoria da tábula rasa, é bem antiga, né? Quer dizer, você tem uma pessoa que esteja disposta a aprender o que tradicionalmente é colocado para ela e que ela ainda não saiba. No Brasil, isso não é a perspectiva educacional do Brasil, mas teoricamente, para a educação, seria esse. Pela a ação do educador, para que esse mesmo educador possa incutir na criança todos os preceitos de um outro, que é a expectativa da sociedade civilizada, pois a criança não sabe amar o convívio social pelas suas limitações, porque ela ainda é criança e ela está em fase de desenvolvimento. Tá? Então o professor seria aquele que vai colocar esta ideologia, esta ideia para a criança, para que ela viva bem em sociedade. E também as disciplinas, obviamente. Tá? O que mais? O aluno se transforma num polo receptivo, que irá receber, ou melhor, encarnar uma transferência de todas as normas morais. Na escola que ele aprende isso. A educação é um ato de moralização a serviço dos interesses que a sociedade exige. A sociedade quer um indivíduo com esse perfil. Adivinha quem é que vai formar esse indivíduo? A própria escola, né? Enquanto realidade de vida, enquanto estruturas formais da razão e não da religião. Tá? Durkheim nega a moral religiosa que se apresentava como parâmetro de conduta até o início da modernidade e esclarece que a moral laica, sem a perspectiva religiosa, é que pode revelar a qualidade exata da formação do novo homem, mesmo porque a religião fora criada pela sociedade. Então, ele fala que a educação ela tem que pegar todos os valores da sociedade, que às vezes não bate com os valores religiosos, e colocar na escola. Se a educação é laica, a escola não pode adotar nenhum princípio religioso como para atuação. Ela tem que ter a religião de lado, deixar a religião de lado e colocar os princípios de fato que a sociedade prega desde o início. Tá? Isso vai de encontro a algumas perspectivas religiosas. Tá? Então, quando você coloca isso aqui como princípio, como uma coisa que deve ser ensinada,
você vai ensinar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só. Há algumas religiões que não trabalham no sábado e muitas delas não acreditam em hipótese alguma na perspectiva da evolução. Elas acreditam na perspectiva do criacionismo. Então, quando você fala da evolução do homem enquanto primata, esta perspectiva choca. E tem crianças que saem da aula, que saem chorando, que chamam os pais, e os pais não concordam e não querem que as crianças aprendam dessa maneira. Tá? Então, isso é um princípio que se choca com a moral religiosa. O que a escola diz? O aluno tem que aprender isso, porque isso é o que vai gerir a sociedade. E, de fato, é isso que vai fazer com que o aluno passe no vestibular, que ele faça a faculdade, etc. É curioso entender como Durkheim e seus contemporâneos entendiam a forma de cativar a atenção dos alunos nesse trabalho de moralização. Todo o processo educacional foi, então, comparado com a técnica da hipnose. Olha que interessante. Então, não é que era hipnose, mas comparado com a técnica da hipnose. O que é? Técnica da hipnose, o cara, ele vai fazer um processo em que todas as questões que ele quer fazer com a pessoa que está hipnotizada, ele faz. Ele manipula essa pessoa. Então, o professor deveria ser como um hipnotizador. Fazer com que a criança entendesse e agisse de maneira a que o seu professor, no caso, o suposto hipnotizador, quisesse. Tá? Era uma forma conceituada de resolver os mais variados problemas e assumia ares milagrosos. Tá? Milagrosos. Tirar a pessoa da perspectiva do não entendimento e do ostracismo para que ela pudesse entender as coisas, tá? Então o educador deveria assumir as atitudes de um hipnotizador, expressando sua autoridade sem titubeios e magnetizando os alunos com a sua postura moral inquebrantável, né? Que seria isso? O professor é o espelho, aquele professor que sabe e que tem um modelo social. Então o professor não poderia ter uma atitude que fosse contrária ao que ele pregava. Tá? Então vamos pegar exemplos dos Estados Unidos, que agora várias professores, né, foram processadas por estarem estuprando, teoricamente, e esse termo é utilizado hoje no Brasil para mulheres, estuprando os alunos de 14, 15 anos. Tá? Hoje, com essas leis, isso seria uma atitude inadequada para um professor, porque ele seria aquele que o aluno deveria seguir. Então ele, como exemplo, não poderia dar esses exemplos ruins, tá? Essa postura irredutível transmitiria a força insubstituível da moral racional da sociedade moderna, encarnada no professor, que estava crescendo a todo vapor, literalmente, a sociedade capitalista crescendo. Tá? Então aqui eu trouxe uma ilustração que mostra basicamente como é que isso foi feito. Ó, tá vendo aqui? Testes, os alunos todos aqui como robozinhos, né, escrevendo, tal, e um aluno ali. E a professora falando, se afasta da janela, querida, você não vai querer ficar para trás, certo? Colocando ali. E a criança observando que sons legais. Então a professora é como aquela que vai direcionar de fato, colocar todas as pessoas, as crianças, como se fossem únicas, robozinhos mesmo, aprendendo sempre todas as mesmas coisas, tá? Essa é a visão da escola na sociedade para a sociologia. Através do reconhecimento por parte da criança da força moral do educador, representada por necessidades históricas e absolutamente indispensáveis, essas mesmas crianças, quando adulta, encontrará dentro de si, já cristalizado na sua consciência, esta moralidade. Então vai ser como se colocar mesmo na cabeça das pessoas o que elas devem fazer socialmente, tá? E esse é um princípio que hoje a sociedade não corrobora, porque hoje é preciso que, além disso aqui, claro que elas têm que ter esse princípio moral, mas elas têm que também ter autonomia, tá? É preciso que o estudante se torne importante perante a grandeza das propostas civilizadoras da sua sociedade, promover uma fusão desses indivíduos na consciência coletiva e configurar uma diluição da consciência individual na sua forma coletiva, e não a criação de estruturas pessoais às sociedades associadas e participativas. Ou seja, os valores sociais, os valores da sociedade devem ser cultivados
em contraposição aos valores individuais ou de grupos que queiram distorcer os valores sociais. Gente, eu não estou dizendo que eu acredito nisso, pelo amor de Deus. Isso é uma perspectiva que é colocada pela sociologia da educação durkheimiana para a sociedade. É a sociologia positivista, é a sociologia funcionalista de Durkheim, tá? Para terminar, olha só. É uma completa extinção de qualquer sentido fragmentado que impeça a moralização laica da igreja, que tinha os princípios da igreja e não da sociedade, cuja realização depende de revelar aos indivíduos um objetivo que os ultrapasse em um sacrifício devoto ao amor de uma totalidade pura e humana, racional e estabelecida para o desenvolvimento da qualidade e produtividade da sociedade. Ou seja, a ordem como princípio, o amor como meio e o progresso como fim, tá? Ordem, amor e progresso. É o lema positivista, tá? Esse é o lema positivista. Ordem, amor e progresso. Tudo bem? Tudo beleza? Então, essa é a perspectiva da educação quando nós falamos da sociologia da educação, da sociologia positivista da educação. Então, a sociologia positivista visa, primeiro, grosso modo, transmitir para um aluno todo o ideal da sociologia, da sociedade. Então, a sociedade requer um tipo de pessoa com esse perfil. Essa sociedade vai falar, escola, eu quero um indivíduo com esse perfil, forma aí. E a sociedade vai formar esse indivíduo com esta moral, com esse perfil que a sociedade requer. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.